Jonas capítulo 1, a gente vai ler só o verso de número 7. Um livro muito usado para missões, para evangelismo, mas hoje eu quero dar um enfoque diferente nesse texto e nessa história conhecida de Jonas. Até quem não tem muita familiaridade com a Bíblia, já ouviu a história do profeta que foi engolido pelo grande peixe. O verso de número 7 diz assim: E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Vou ler novamente. Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem. Repita essa expressão comigo, diga, por causa de quem. Amém. Vamos orar. Deus, fala conosco nesse tempo que temos aqui. Nós te pedimos graça, unção, para que a tua palavra se torne, ó Deus, mais do que informação, se torne vida, prática na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, o livro de Jonas normalmente é usado para missões, para evangelismo, para desafios missionários, é um livro usado também para a questão da obediência e das consequências em desobedecer a Deus. Mas hoje eu quero usar o livro de Jonas para falar sobre relacionamentos nocivos. Relacionamentos nocivos. Isso tem tudo a ver com o nosso tema às quintas-feiras aqui. Estamos falando sobre os inimigos da alma e como esses inimigos, como a culpa, a vitimização, o medo e tantos outros que nós temos tratado aqui, podem nos influenciar negativamente, nossa mente, nossas emoções e, consequentemente, a nossa vida. E não se pode separar a nossa alma dos nossos relacionamentos. É impossível a gente não saber que a qualidade da nossa vida passa pela qualidade dos nossos relacionamentos. Repita isso comigo, diga, a qualidade da minha vida passa pela qualidade das minhas relações. Em outras palavras, não se pode ter uma vida grande andando com gente pequena. Não se pode ter uma vida espiritual andando com gente carnal. Você sabe, nós somos seres que influenciamos, mas também somos seres influenciáveis. Nós damos e também recebemos influência. E a nossa vida e a qualidade dela tem tudo a ver com as relações que nós estabelecemos no caminho. Alguém disse que tubarão nada com tubarão e sardinha nada com sardinha. Então a gente precisa, na vida, na trajetória, na jornada, saber com quem nós vamos andar, com quem nós vamos caminhar. Você pode notar na sua vida, na sua trajetória, que cada etapa, cada estação da sua vida é sempre iniciada com uma pessoa. Seja essa estação boa ou ruim. O que eu estou querendo dizer é que sempre que Deus quiser te promover, elevar seu padrão, te esticar, te fazer alguém maior, fazer você subir um degrau, sempre Deus usará alguém. Olhe para trás, talvez um patrão que você teve, um professor, um pastor, um namorado, talvez um amigo, um funcionário, alguém na sua história que antes dela você era um tipo de pessoa, depois dela você se tornou alguém melhor. Mas o contrário disso também é verdadeiro. Sempre que nós descemos um degrau, sempre que nós, de alguma forma,
nos tornamos alguém menor em uma área da nossa vida, isso sempre estará relacionado a uma pessoa. Pessoas têm a capacidade de nos levantar, mas também de nos derrubar. Relacionamentos têm a capacidade de nos curar, mas também de nos adoecer. E um grande inimigo da nossa alma são os relacionamentos tóxicos. Existem 3 tipos de pessoas que intoxicam a nossa alma. Se você está anotando, anote aí, se não, depois ouça a mensagem aí e assista novamente para você poder detectar isso melhor. Primeiro tipo de gente que intoxica, que contagia a nossa alma são pessoas críticas. Repita isso comigo, diga, críticas. É gente capaz de pôr defeito em tudo. Conhece alguém assim, não? É gente que traz peso, veneno para a nossa caminhada. Gente assim está sempre falando do tempo, do clima. Calor hoje não? Daí esfria no outro dia, você fala, poxa, hoje ela vai estar feliz. Daí ela diz, esfriou não? Daí no outro dia está um clima ameno, não está nem para lá nem para cá. Daí ela diz, clima doido não? A gente não sabe se põe blusa, se sai sem roupa, se anda com jaqueta. A questão é a seguinte, ela quer reclamar. E você sabe, não tem gente mais pesada para carregar do que pessoas críticas, que constantemente estão reclamando. Você vai num restaurante com ela reclama do garçom, ela reclama da comida, ela reclama do ponto, ela reclama a carne nunca está boa. E é interessante que parece que sempre vem no prato dela. Sempre esquecem, já reparou isso ou não? Sempre esquecem, o suco dela vem por último. O prato dela vem errado. Porque uma pessoa dessa é um para-raio. E você está por perto, cara, sua vida se torna complicada. Ela sai do culto, ela sai reclamando. Se liga o ar é porque ligou, se não liga é porque não ligou. Se o culto é longo é porque, cara, o pastor não tem noção. Se é curto, ele não tem unção. Já viu isso, né? Então, quer dizer, não tem jeito, não tem escapatório, o que ela quer falar mal, o que ela quer reclamar. Se o culto é barulhento, ela fala, esse povo é meio doido, o que acontece? Se é quieto, ele fala, cara, meu Deus, parece um funeral essa igreja. Ela quer falar, e gente assim cansa, gente assim faz da nossa vida um tédio. Eu atendi uma vez uma família que estava tendo um problema. E o problema é que entrou na relação uma pessoa crítica. Uma amiga, que aparecia na casa do casal, de vez em quando para comer um bolo, para tomar um suco, à tarde, para conversar, para bater papo. Acontece que ela era uma pessoa muito pesada, sempre amarga, reclamando da vida, reclamando da sua história, reclamando da trajetória. E todo santo dia essa mulher ia na casa dessa irmã. E o marido chegava em casa, trabalhava fora o dia todo, 6 e pouco, você quer chegar em casa, já com os problemas do trabalho, o que é que você quer? Igual como diria o Ed Mota, né? O que eu quero? Sossego. Porque todo dia eu estou cantando um louvor diferente aqui, né? Sossego, cara. Eu quero gelar a cabeça, eu quero botar minha roupa de mendigo. Eu não sei você, mas eu tenho uma roupa de mendigo em casa. Quem mais aqui tem? Amém, que benção, não estou sozinho. Você toma aquele banho, bota uma roupa de mendigo. Fala, cara, eu vou ficar aqui agora tranquilo. Mas tem visita, todo dia, reclamando, o ambiente
já está pesado, porque existem pessoas que levam uma energia positiva para um ambiente, não é verdade? Não tem gente que quando entra num lugar, o lugar acende. Fala, cá chegou uma luz. Mas tem gente que quando ela chega num lugar, o ambiente escurece, apaga. E essa senhora, que era uma senhora boa, joia, não era uma má pessoa. Eu não estou falando de uma serial killer. Eu não estou falando de uma canalha. Eu estou falando de uma pessoa murmuradora. Chegou uma hora, o marido falou para ou ela ou eu. Me desculpa. Uma coisa é você tomar o café com uma pessoa uma vez por semana, é você atender, orar com uma pessoa. Outra coisa é esse relacionamento escancarado, que começou a intoxicar, não só a mulher, mas a relação dela. Você já saiu de casa um dia bem, feliz, abençoado, você encontrou uma pessoa no banco, no centro, e o seu dia acabou? Com 1 minuto de conversa? Agora imagina isso todo dia, constantemente. É preciso abrir os olhos com os críticos. Com os críticos. Há até aqueles críticos que se escondem atrás de uma espiritualidade com a finalidade de orar por aqueles que estão sendo criticados, né? Então ela quer falar mal de alguém, mas ela diz, não, estou falando isso para que a gente esteja intercedendo. É necessário abrir os olhos, é necessário ter sabedoria para lidar com isso. Esse tipo de relacionamento nos intoxica. Segundo tipo de gente que traz enfermidade para a nossa alma, não são somente as pessoas críticas, mas as pessoas controladoras. Repita isso comigo, diga, controladoras. O que são pessoas controladoras? Eu estou falando de gente arrogante, que constantemente está se impondo seu jeito, impondo sua opinião, mesmo quando a opinião não é perguntada. Mesmo quando não se está aberto a sugestões, ela quer impor, ela quer que sua voz seja ouvida, ela quer que sua verdade prevaleça. Gente que quer estar no controle o tempo todo. Então ela escolhe o restaurante e, se bobear, ela escolhe o prato que você vai comer. Você pede o suco, ela fala, não, com adoçante o dele. Peraí, posso escolher o que eu quero ou não? Ela quer escolher o filme que você vai ver, a roupa que você veste, seu corte de cabelo. Às vezes começa assim com coisas tranquilas. Daqui a pouco ela está querendo mandar na faculdade que você vai fazer, na pessoa que você vai namorar, com quem você vai se casar, na sua futura profissão. Gente, eu já vi isso e vejo o tempo todo acontecendo. Amizades controladoras, às vezes discipulados controladores. Às vezes na igreja acontece isso. Gente que diz, não, agora eu vou te discipular. Uma vez eu fiquei sabendo que alguém ligou para outra, ela ia comprar um negócio na Casas Bahia, ela precisou ligar para o discipulador para saber se podia. Não, porque eu estou ajudando ela a colocar as finanças em ordem. Que doideira é essa? Que eu vou namorar, eu tenho que perguntar para os outros com quem eu vou namorar? O pastor tem que falar se eu posso, se eu não posso? Que história é essa? Que negócio é esse? Você não tem sabedoria, inteligência? Ou você é um jumento? Uma anta? Você não sabe pensar? Você não olha para uma menina, consegue discernir se ela é uma pessoa de caráter ou não, um homem, se ele é de caráter ou não, se tem valor ou não. Que história é essa de ficar perguntando para os outros o tempo todo o que você tem que fazer? Infelizmente, algumas pessoas amam serem controladas. Adoram um controle, adoram alguém. Sabe por quê? Porque daí não dá certo, ela não tem responsabilidade nenhuma. Ela fala, aí, tá vendo? Comigo é sempre assim.
Então, é melhor, às vezes, na cabeça dela, dar o controle da vida na mão de outra pessoa. Às vezes o controlador também é o pai, é a mãe, que querendo ajudar, acaba estorvando. Que querendo, que bem intencionado, acaba atrapalhando seus filhos na jornada. O que mais se vê hoje, irmãos, infelizmente, é um monte de gente sem capacidade de tomada de decisão. Você já viu isso ou não? Gente que é incapaz de tomar uma decisão. Precisa tomar uma decisão na empresa, vai mudar de trabalho, uma decisão na escola, de um relacionamento, uma simples decisão. Ela não consegue tomar, porque ela foi formatada num ambiente de controle. Tem sempre alguém mandando. Sempre daí alguém morreu, o pai morreu, ou sei lá, ou o pastor mudou de cidade. E daí agora ela está órfã de alguém para controlar sua vida, sua história. Os controladores muitas vezes são bem intencionados, mas seus dardos são venenosos. Sabe, um controlador, ele não só rouba essa capacidade da pessoa decidir, mas ela também começa a influenciar na identidade pessoal da pessoa. Que isso, cara? Até Deus respeita o seu livre-arbítrio. Que história é essa dos outros não respeitarem seu livre-arbítrio? Quando alguém quer te controlar, quer mandar em você. Eu já tive amizades do cara, eu comprei um carro, o cara ficou bravo comigo, porque ele queria que eu comprasse outro carro. Vai ver se eu estou na esquina, cara. Você está pagando o carro, por acaso? Você que vai dirigir? Mas você conhece gente assim? Vocês estão olhando com uma cara assim para mim, tipo, nossa, ele está falando de uma coisa que eu nunca vi, uma coisa que eu nunca... Está cheio de gente assim, manipuladora. Isso faz mal para a alma. Você ficar perto de gente assim, te desgasta, te diminui como pessoa. Deus diz, olha, o caminho é esse, tem uma porta estreita, tem uma porta larga. A consequência da porta estreita é essa, a consequência da porta larga é essa. Tem o caminho da bênção aqui, tem o caminho da maldição aqui. O caminho da bênção leva a isso, o caminho da maldição leva aquilo. Agora você escolhe. Você decide, você tem livre-arbítrio. Você tem poder de escolha. Alguém disse, por que Deus, sabendo que Adão, que Eva, iriam comer do fruto, porque Ele é soberano, por que botou aquela árvore lá? Porque Deus não fez robô. Porque Deus fez gente inteligente, com capacidade de discernir. E quando você se entrega a um controlador, você está perdendo seu livre-arbítrio. Eu aprendi, irmãos, que livre-arbítrio é intimidade, é santo dos santos, ninguém pode entrar. Ninguém entra. Eu como pastor, num aconselhamento, quantas pessoas dizem, pastor, o que eu faço? Eu digo, a vida não é minha. A vida não é minha. O que você acha que deve fazer? Você acha que você tomar essa decisão vai levar aonde? Você tomar aquela decisão vai levar aonde? Nós não podemos entregar o controle da nossa vida nas mãos de outra pessoa, nas mãos de terceiros. E terceiro tipo de gente são as tentadoras. Diga comigo, tentadoras. O que são as tentadoras? Essas três ideias aqui, eu tirei de um livro do Craig Rochelle sobre desintoxicando a alma. Um livro extraordinário, um livro laranja. Se você quiser, depois você pode me perguntar os dados, mas é desintoxicando a alma, Craig Rochelle. Tentadoras são aquelas pessoas que te encorajam a fazer o que você sabe que não deve fazer. É aquelas pessoas que te induzem ao pecado. É aquelas pessoas que constantemente te convidam para um ambiente que você não deve estar. Sabe o que é isso, não? São os tentadores, são as mulheres de Potifar. Estão sempre nos fazendo convites que vão nos levar para longe da presença de Deus. E a gente precisa ter discernimento para saber. Sabe por quê? Porque senão você entra no bolo junto. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons
os bons costumes. Daqui a pouco, aquilo que você sabia que não era normal, para você está se tornando o quê? Normal. Tranquilo, não, imagina. Você que achava certos ambientes assim, falava, imagina, daqui a pouco você fala, não, tranquilo, de boa, tal, não, imagina. Certas amizades são os relacionamentos tentadores que aparecem no caminho. E esses relacionamentos tóxicos produzem duas coisas, e é o que acontece aqui com o nosso querido profeta Jonas. Jonas, você sabe, estava fugindo da presença de Deus. Jonas estava numa desobediência obstinada. Deus tinha uma ordem para ele ir pregar em Nínive. Nínive ficava para um lado, ele vai para Tarsis. Tarsis era o fim do mundo. Você não sabe, Tarsis é na Espanha. Até então, o fim do mundo era a Espanha. O mundo terminava no Oceano Atlântico para eles. Ele estava obstinado em ir para o oposto do lugar onde Deus havia o enviado. E quando Jonas entra naquele barco, aquela embarcação estava tranquila, sossegada. Mas quando eles colocam uma pessoa tóxica, quando eles abraçam um relacionamento nocivo, quando eles dão carona para alguém que não deve dar carona, duas coisas acontecem. A primeira delas é a tormenta. Tormenta. E relacionamentos tóxicos, nocivos, trazem tormenta para a nossa vida. A Bíblia diz no verso de número 4, que um forte vento, uma grande tempestade acontece. Irmão, você pode ver, uma vez um amigo começou a namorar uma moça, aliás, uma moça linda. Eu falei, nossa, fulano agora foi um golaço, hein? Ele feinho, com a mulherona bonita. Falei, nossa, ele fez um golaço. Daqui a pouco, ele deu uma sumida. 4 meses depois, ele falou, cara, preciso bater um papo com você. Vamos lá, vamos conversar, isso tem muitos anos. Ele falou, cara, você não sabe o que me aconteceu. Eu falei, não. Pois é, sabe aquela do zóio azul? Essa mulher virou minha vida de ponta cabeça. É mesmo, rapaz? Cara, minha vida estava tranquila, Aquiles. Estava com dinheiro guardado, estou devendo até as cuecas. Eu estava, cara, Daí, a conversa foi longa, a última coisa foi quando ele começou a arrancar roupa na minha frente. Falei, que espírito agora de striptease aqui na minha sala, pô. Ele estava todo arranhado, com hematoma. Ela falou, até bater em mim, ela bateu. Falei, nossa, a irmã é perigosa, hein? Tormenta. Tormenta. Tem gente que quando entra na nossa vida, ela causa isso. Você está vivendo em paz, é uma amizade que chega, é um namoro que chega, é uma paquera que começa a acontecer, é uma sociedade, é uma aliança que você faz, de repente sua vida está de ponta cabeça. Quando o Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente tem a tendência de achar que ímpio é aquele que está fora da igreja. Esse é o conceito do Novo Testamento, onde isso não foi escrito, isso foi escrito no Antigo Testamento. No Antigo Testamento existiam os judeus e os gentios. Quem não fazia parte do povo de Deus não era ímpio, era gentio. Quem eram os ímpios? Ímpios eram aqueles que eram judeus, mas seu comportamento, sua vida, não condizia com o nome que eles carregavam. Em outras palavras, o que o texto está querendo nos ensinar é o seguinte, que as pessoas mais perigosas
são aquelas revestidas de uma espiritualidade X ou Y, mas que no fundo a prática delas, a vida delas, a ação delas não condiz com o discurso delas. É por isso que você vai ver que Jesus não tem problema em andar com pecador, em ir na casa de publicano, em atender prostituta, mas você nunca vai ver Jesus conversando com um religioso. Você nunca vai ver Jesus batendo papo com um fariseu. Muito pelo contrário, quando eles aparecem, como é que Jesus trata? São os textos duros. Um relacionamento tóxico produz tormenta. Quem sabe eu estou falando aqui para a gente que está com o seu barco, ó, balançando, e você está perguntando, por que, meu Deus? Tem um Jonas aí dentro. Você deu carona para quem não devia dar carona. E a segunda coisa que acontece é que um relacionamento nocivo, tóxico, produz também perdas. Você vai ver no verso de número 5 que eles começam a lançar para fora do barco a carga do navio, olha só. Eles começam a ter perdas, perda material. Eles começam a perder. Por quê? Porque tem um Jonas lá dentro. Agora, sabe o que é interessante, gente? Porque normalmente a gente se esconde atrás de informações como essa, dizendo o seguinte, não, mas eu estou querendo ajudar, não, mas eu creio que a pessoa vai mudar, não, mas eu acredito que eu vou ser uma bênção na vida dela, e parará, e tal. Daí os caras vão atrás de Jonas. Sabe o que o bonito está fazendo? O bicho está pegando. O pau está comendo lá em cima, os caras estão perdendo cargo, o navio está sendo destroçado. Versículo 5, diz que o bonito está no porão, deitado, dormindo. E a Bíblia diz que ele dormia profundamente. Você já viu isso? A pessoa entra na sua vida, você quer ajudar. A pessoa não está nem aí. Para ela, tanto faz como tanto fez. Você está com a vida detonada. Eu conheço pessoas que foram fiadoras e estão com a vida virada de ponta cabeça. E ela vai cobrar o cara não está nem aí, o cara está dormindo à noite. O cara está tranquilo. E ele perdendo os cabelos. E ela cheia de bereba, saindo, estourando úlcera, raiva, passando nervoso, tomando remédio para dormir. E o cara dormindo, roncando. Profundamente, perdas materiais, perdas emocionais, há relacionamentos que sabe o que eles fazem com você? Você perde a sua moral de andar com algumas pessoas. É por isso que Paulo vai dizer, ó, nem senta junto, nem cumprimenta alguns. Agora a pergunta que fica para nós pensarmos, e eu quero deixar um ponto só e orarmos, é o seguinte: como é que a gente lida com tudo isso? Porque não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa fácil de lidar. As pessoas estão aí, o tempo todo, clamando ajuda. A gente muitas vezes precisa de ajuda também. Tem muita gente também que é um Jonas na vida do outro. Não adianta só olhar e falar, não, tenho muitos Jonas. Não, quem sabe é o seu Jonas. É você que causou o maior fuzuê, estava tudo certo. Como é que a gente lida com uma situação dessa? De relacionamentos nocivos. Como é que a gente ama pessoas doentes sem adoecer? Como é que a gente transita no meio de tudo isso? É um princípio só, e eu quero orar. Aprenda a estabelecer limites. Repita para quem está do seu lado aí, diga aí, aprenda a estabelecer limites. Limites, olha só, limites são saudáveis, sabia disso? Limites são saudáveis. Os limites nos protegem. Quando você vê uma placa estabelecendo um limite, perigo, e uma caveira, ele está fazendo o quê com você? Te protegendo. Quando você vê um limite de velocidade,
curva perigosa. O limite nos protege. E muitas vezes, em relação aos outros, nós caímos no erro, irmãos, de não estabelecer limites. Você é uma casa. Sabia disso, né? Você é uma casa. Uma casa precisa ter o quê, gente? Precisa ter limite. Antigamente, as casas, tem gente que gosta, né? Oh, as casas nos Estados Unidos não tem cerca, não tem muro. Meu sonho, lá. Aqui não. Aqui tem que ter cerca, muro, câmera, cerca elétrica, cachorro, calopsita. Que mais? Campainha, guarda, tem que ter tudo. Tem que ter tudo. E eu conheço muita gente que tem cerca baixa, que tem essas casas americanas, aí bonitas, que a gente vê em filme, mas aqui, na rua. E daí as pessoas vão entrando na sua vida. Um dia eu me mudei, pastoreava em outra cidade, o proprietário do apartamento que eu morava resolveu vender, eu precisei arrumar uma casa. Precisei arrumar correndo, aluguei a casa. Quando eu aluguei, eu descobri que 3 famílias da igreja moravam no mesmo quarteirão. Mas não eram 3 famílias como vocês, assim. Vocês são maravilhosos. Estou falando de uma outra cidade. Um dia eu estou em casa, vou na sala, tem uma mulher dentro da minha casa. O portão estava aberto. A culpa é dela? Não. Ela é sem noção mesmo, enxerida. Ela é isso. A culpa é minha que não fechei o portão. A culpa é minha que não estabeleceu um limite. Que não botei um cachorro lá, um Rottweiler, sei lá, um pitbull, alguma coisa assim, para falar para ela, ó, até aqui a senhora vem, daqui para cá não. Como é que você entra na casa dos outros sem bater? Ah, mas a porta estava aberta, eu achei que... Então, o limite, ele vai te proteger. O limite, ele vai estabelecer para o outro o seguinte, olha, até aqui você vem. Daqui para cá, você vem se for chamado. Você vem se for convidado. Você vem se a sua opinião for pedida. Mas, às vezes, irmãos, nós escancaramos o nosso coração, nos abrimos com todo mundo, abrimos a nossa vida, e daqui a pouco, as nossas emoções, a nossa alma está um balaio de gato. Sabe por quê? Porque não aprendemos a estabelecer limites. Você vai ver que no ministério de Jesus, onde Jesus ia, gente, tinha o quê? Uma multidão. Você vai ver em alguns textos, Jesus era seguido, por exemplo, no texto da multiplicação de pães, tinha pelo menos ali 20 mil pessoas seguindo Jesus. Mateus diz que tinham 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Imagina, quantidade de gente. Mas deixa eu falar para você, Jesus se relacionava abertamente com as 20 mil pessoas? Você vai ver que dentro dessa multidão existiam 70. Dentro dos 70 tinha o quê? 12. Dentro dos 12 tinha Pedro, Tiago e João. O que é que Jesus mesmo está nos ensinando? Que a gente deve saber transitar no meio de todo mundo, mas a gente precisa saber separar. Não é com marca no chão, mas é emocionalmente, é dentro da gente. Saber quem nós atendemos no portão, quem nós trazemos para a sala e quem nós podemos levar para um lugar íntimo. O problema é quando a gente não tem limites e qualquer coisa está bom. Como é que a gente estabelece limites? Muitas vezes, falando não posso, não vou,
não dá, não consigo. Isso é estabelecer um limite. E, em último caso, você deve fazer, talvez vá doer para você, o que foi feito com o nosso amigo Jonas. Talvez, em último caso, para a tormenta acabar, para as perdas cessarem, você tem que pegar Jonas, fazer balança caixão e jogar esse cara para fora do seu barco. E acabar com isso. Daí você diz, não, Aquiles, eu sou cristão, eu tenho um coração, imagina, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então aguenta essa mala sem alça aí pro resto da vida. Roubando suas forças, sua energia, só te sugando. Porque existem pessoas que são sanguessugas. É só com você ou às vezes toca o seu telefone quando você vê o nome seu coração já acelera. Quando você vê uma chamada, você fala, ai meu Deus, o que é agora? Não, é só comigo, né? Vocês são tudo uma bênção. Vocês gostam. Gente, nós precisamos entender o seguinte, nós somos uma bênção, Deus nos chamou para abençoar, Deus nos chamou. Mas existem algumas pessoas, infelizmente, que elas estão lutando contra Deus. Elas estão indo em direção oposta a Deus. E se você entrar no meio, escute o que eu vou te dizer com muito carinho, você vai afundar junto. Essa tempestade vai acabar com você. Tem muita gente, por exemplo, que se enfia em dívida, se enrola, tem uma vida perdulária, não está nem aí. Daí ela te convida para entrar dentro do caos dela. Só que Deus está querendo tratar com ela. Deus está querendo que ela tenha juízo das próximas vezes e tal. Aí você diz, não, eu vou ajudar. Eu já vi amigos entregar talão de cheque em branco para pessoas, assinado. Daqui a pouco o caos na vida dele, pessoal. Por quê? Não, porque nós somos um corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado. Vai. Entra na frente de Deus quando Ele está querendo tratar com alguém. Entra na frente de Deus quando Deus está querendo fazer com que alguém sofra uma consequência, não porque Deus é mau, só porque Ele é justo, só porque Ele está querendo ensinar uma lição, só porque Ele está querendo que a pessoa não erre mais uma vez lá na frente. Então que fique para nós essa lição. Você quer cuidar da sua alma? Você quer ter emoções saudáveis? Quer ou não? Você precisa detectar quais relacionamentos são tóxicos ou não na sua vida. Se eles forem tóxicos, estabeleça limites. Eu tenho dito sempre aqui, a gente não passa saúde para os outros. Mas se você sentar perto de alguém que está resfriado, gripado, ele vai passar doença para você. Fica de pé para a gente orar em nome de Jesus.